Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje eu vou mostrar para vocês como criar no Microsoft Excel um gráfico de ocupação logística. Então aqui eu estou com um exemplo de gráfico onde a gente vai representar uma ocupação de determinado número de containers representado aqui no nosso espaço quadriculado. Então basicamente eu tenho um número total de containers aqui que eu quero representar nesse gráfico e eu tenho o número total de containers ocupados. Baseado nesta ocupação, ele vai colorir para mim esse espaço retangular aqui. Então, por exemplo, eu tenho 18 containers de um total de 1.800, ele vai colorir 1%. Como eu tenho aqui 100 quadriculados, ok? Eu tenho 100 áreas aqui para ser coloridas, ele vai representar como 1% apenas um quadriculado. Se eu colocar aqui, por exemplo, 900, que seria metade dessa minha representação, ele tem que ter uma taxa de ocupação de 50% e colorir 50 desses meus retângulos aqui, como vocês estão vendo, ok? Desta forma, eu poderia montar isso e a gente vai fazer isso com um gráfico. Como que a gente vai fazer isso utilizando o gráfico no Microsoft Excel? Então, basicamente, a gente precisa calcular a nossa taxa de ocupação, que vai ser a divisão do número de ocupados pelo total de containers. Com isso, a gente vai chegar em um percentual. Esse percentual a gente vai multiplicar pelo número de containers que a gente tem aqui para saber quantos containers eu vou colorir nesta minha área de 100 quadriculados, ok? Então, eu tenho aqui 10 linhas e 10 colunas, multiplicado, né, vai dar 100 total de containers, 900 que representa uma taxa de 50%, ele tem que colorir 50 desses meus retângulos. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui uma planilha em branco para a gente montar, e nesta planilha, basicamente, a gente vai trazer aquele taxa de ocupação que a gente calculou aqui, ok? Trazendo essa taxa de ocupação multiplicado, olha, vezes, a gente vai multiplicar pelo total de células, né, de quadriculados que a gente tem aqui, no nosso caso, 100. Então, 50% vezes 100, a gente vai chegar ao número de 50, que seria o número de containers que eu devo colorir nesta minha situação. Se a gente modificar lá para 18, esse valor vai mudar para 1, ok? Que seria 1%. Então eu vou selecionar aqui agora uma área de 10 linhas e 10 colunas. Perceba que ao selecionar qualquer área no Microsoft Excel, na nossa caixa de nome aqui, ele vai mostrar para você o tamanho da área. Então eu quero selecionar, olha, 10 linhas, que representa o L lá, ok? Por 10 colunas. Então eu consigo ver aqui, ó, 10 linhas e 10 colunas. Agora, eu preciso nesta área preencher com os números 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Depois eu pulo aqui para a próxima coluna 11, 12, 13 até 20. E assim por diante até a última célula ser preenchida com o número 100, que é o total de retângulos que a gente tem nesta área. Como que a gente faz isso então? A gente basicamente vai criar um cálculo matricial para facilitar. Para a gente não precisar digitar aqui de 1 a 100 manualmente, eu vou criar um cálculo matricial, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, igual, e vou abrir uma matriz aqui. A gente sabe que matriz a gente representa com as chaves. Eu vou digitar aqui uma matriz, tá? Que vai representar cada coluna uma dezena, de 0 a 90. Como que eu faço isso? Então, eu coloco a minha primeira coluna sendo 0, e para as próximas colunas eu divido com uma contrabarra, que é essa barra invertida, e vou colocando aqui o número das minhas dezenas, 0, 10, 20, 30, e vou completar aqui, ok, o meu cálculo até 90. Desta forma, eu estou falando para ele, olha, eu estou criando uma matriz, tá, de uma linha, e 10 colunas que estão representadas com 0 até 90. Se você pressionar Ctrl Shift Enter, como a gente só tem uma matriz de uma linha, ele vai repetir essa linha para todas as 10 linhas. Então, cada coluna aqui vai ser preenchida com 0, tá? A primeira coluna, com 10 a segunda coluna, até a última coluna com 90. Pressionamos Ctrl Shift Enter para verificar o resultado. Olha lá, então eu tenho um valor justamente que eu havia dito que a gente obteria. Então, de 0 a 90. Agora, para a gente complementar, basta eu pegar cada linha dessa e somar com as minhas unidades. Então, se aqui eu quero o número 1, eu vou somar com uma unidade. Aqui eu vou somar então esta minha ocupação com 2, 3, 4 até 10. E a mesma coisa eu faço com os demais. Então aqui eu tenho 10, se eu somar com 1 vai virar 11, se eu somar com 2 vai virar 12. E aqui, olha, se eu somar com 2 vai virar 92. Como que eu faço então? Eu vou adicionar esta minha forma a uma outra matriz, porém agora no outro sentido. Vai ser uma matriz que vai estar no sentido de colunas, então eu tenho que representar as linhas divididas por ponto e vírgula. Então eu vou colocar as unidades separadas por ponto e vírgula desta forma, ó. Ponto e vírgula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu estou somando duas matrizes que o resultado é uma área com 100 células, ok? Que representa para mim os números de 1, começando na minha célula do topo, até 100, começando na minha célula mais à direita, na parte de baixo, ok? Ctrl Shift Enter e olha o resultado. 1, 2, 3, 4 até 10, depois começa 11, 12 até 20, até chegar em 100. Então já temos aqui a nossa representação matricial do nossa área, ok? O que eu preciso fazer então é comparar este valor aqui, se ele é maior ou menor que esses números, e a gente vai substituir então este valor por 1 e 0, ok? Como que eu faço isso? Então eu vou vir aqui nessa minha célula, vou colocar uma função condicional C, que a gente já conhece, vou verificar se esta minha matriz aqui, olha, se esta minha célula, ela é menor, tá bom? Se ela é menor do que esta matriz. Por exemplo, se o número que está aqui for menor do que
o número que está sendo representado aqui, ele vai preencher com zero. Por exemplo, se tem 50 e aqui o número que é 88, ele é menor. Logo, não é para ele preencher 88. Então, depois que eu colocar um menor, eu vou lá no final da minha matriz, ponto e vírgula, que represento com um zero. Caso contrário, ele seja maior ou igual, significa que eu quero uma representação. Então, eu vou colocar o número 1, ok? Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenho o número 5. Então, quando esse número for maior do que qualquer número até 5, maior ou igual, ele representa com o número 1. Então, eu coloco o número 1, fecho o parênteses nesta minha condição e vou pressionar novamente Ctrl Shift Enter, pois esse é um cálculo matricial. Vamos ver? Ctrl Shift Enter. Olha o que aconteceu. Como eu tenho 50, ele preencheu até o 50 que estava nesta célula. As demais preencheu com zero. Olha, se eu digitar aqui, por exemplo, olha, vamos mudar aqui no nosso exemplo. Vou colocar aqui 18. Então, ele vai preencher para mim somente uma célula, ok? Olha aqui, 1%. A gente voltar no nosso exemplo da aula aqui, olha, ele tem aqui para mim uma célula que é representada pelo número 1. Se a gente for aumentando, olha, 36, ele tem que representar duas células. Então, olha, a célula 1 e a célula 2. As demais ficam representadas como zero. Então, isso aqui é a base do nosso gráfico. Basta a gente selecionar aqui e vamos inserir aqui agora um gráfico. Olha, inserir. A gente vai vir nesse gráfico aqui, olha, e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou representar por esse gráfico aqui, olha, de barras empilhadas, ok? E o que esse gráfico representa para mim? Basicamente, ele representa cada espaço desse que eu tenho, certo? Aqui como uma coluna. Então, se você olhar, eu tenho zero aqui, seria a minha primeira linha. Esta outra aqui seria a minha segunda linha, eu teria que representar 10 linhas aqui. Para vocês entenderem melhor, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, olha, e vou colocar o número 1800 aqui para representar todo cheio esse gráfico, ok? Então, a gente voltar no nosso exemplo, olha aqui o que ele tem. Ele colocou para mim, sendo que, olha, a primeira, tudo representado como 1, tá vendo? Depois a segunda, tudo como 1 e assim por diante. Então, a gente vai trazer esse gráfico, eu dou um Ctrl X aqui, vou trazer esse gráfico aqui para a nossa área aqui. Legal? Então, vou trazer ele para cá para a gente ver ele, como que a gente vai fazer a formatação para ele ficar dessa forma. Eu vou apagar o título aqui, vou apagar aqui a minha legenda, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte, este eixo aqui, ele é desnecessário para a gente vai apagar. Esse eixo, ele tem que ir até o número de linhas, de colunas que eu tenho, tá bom? Esse eixo aqui representa, então, aquela minha primeira número de séries, são 10 séries. Eu vou formatar agora este eixo e vou colocar aqui para mim, olha, que ele vai de 0, vou dar um Enter, até 10, que é o número de colunas que eu tenho aqui, tá bom? Então agora ele já vai ficar mais próximo do que a gente quer. Olha, eu tenho aqui cada uma dessas minhas representações aqui. Para que ele tire o espaço, eu vou formatar essas minhas séries de dados. Então eu vou clicar com o botão direito e formatar a série de dados. E aqui onde eu tenho, olha, largura do espaçamento, eu vou colocar 0. E ele vai agora tirar aquele espaçamento e colocar para mim aqui cada um desses espaços. Basta agora eu colorir da forma que eu quero. Então, eu utilizei aqui um azul, olha, eu vou vir aqui em formatar, tá bom? E aqui em preenchimento de forma eu vou colocar o azul aqui, tá bom? Poderia escolher outra cor. Nesse caso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um laranjado. Seleciono ele e vou clicar agora em uma qualquer de cada coluna e pressionar F4 para repetir a formatação, olha. Estou repetindo a formatação, colocando cada uma delas, ok? Então, agora eu tenho uma área toda preenchida, certo? Para colocar essas linhas aqui, eu vou voltar na minha primeira, vou em formatar e agora em contorno de forma eu vou escolher a cor branca, ok? Pode ser outra cor também. E vou repetir novamente com F4, colocando aqui, olha, pressionando F4, você vai ver que ele vai colocando para mim esse espaço. Prontinho. A primeira parte a gente já tem, podemos tirar também esse eixo aqui embaixo, legal? E a gente já tem a nossa representação, olha lá. Eu vou mudar o valor aqui, vou colocar aqui agora, por exemplo, 500. Vocês vão ver que ele vai fazer a minha representação aqui. Porém, a gente ainda tem uma linha aqui que a gente pode apagar e a gente não tem a parte acinzentada que está aqui. Como é que a gente faz para acrescentar essa parte? Também é muito simples. A gente vai voltar aqui, olha, no nosso exemplo, e a gente vai selecionar na parte de baixo mais 10 linhas com 10 colunas. Está representado aqui nessa parte de baixo aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai digitar o número 1 e pressionar Ctrl Enter, tá? Não é Ctrl Shift Enter. Poderia ser também, mas Ctrl Enter aqui já resolve o nosso caso para ele repetir para a gente aqui, olha, uma outra matriz toda comum, que vai representar a parte de fundo do nosso gráfico, tá bom? Então, essa parte de cima aqui, se vocês quiserem colocar aqui, por exemplo, uma cor diferente para vocês olharem, representa as partes preenchidas. E essa parte aqui vai ser todo o meu fundo. Eu vou colocar aqui com a outra cor aqui, tá mais escura, para vocês entenderem. Então, eu tenho essas duas matrizes. Basta eu vir aqui agora e acrescentar no meu gráfico. Eu vou vir aqui novamente em Design e selecionar dados, tá bom? Se vocês olharem, presta atenção, aqui no intervalo da minha área do gráfico, ele está selecionado somente a parte de cima. Eu vou voltar aqui e vou agora apagar isso aqui, ó, e selecionar toda a área e não mais a parte de cima. A área de cima representa os preenchidos e a de baixo a parte acinzentada. Vou dar um OK, e se vocês olharem lá, olha o que vai acontecer. Ele vai preencher para mim aqui com as células que estão faltando, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Basicamente, colocar cinza
e as nossas linhas nessa parte aqui. Então, vou vir aqui, olha, novamente, repetir aquele processo, formatar, venho em preenchimento de forma, vou colocar um cinza aqui, olha, vou colocar este cinza e vou agora pressionar F4, olha, e preencher. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas por que não aparecem as outras aqui, olha? Porque basicamente, como a gente limitou o nosso eixo para aparecer somente 10, o que acontece? Esta minha série daqui, que representa o valor, ele estaria empilhando aqui na parte de frente. Como aqui eu não quero mostrar esses valores aqui, ó, seguinte, que são essas minhas caixas daqui, ele passou do 11, ele não aparece, tá bom? Então isso vai se repetindo, olha, se vocês olharem, ele vai se repetindo nas minhas células da frente, que a gente consegue ver visualmente ao selecionar, mas no meu gráfico não aparece. Eu vou agora finalizar colocando aqui essa minha área, contornando ela com branco aqui, e vou agora repetir isso com F4, a gente já viu, para cada uma das colunas, e a gente tem a nossa representação aqui de forma perfeita. Faltou a última aqui, tá? A gente tem aqui de forma perfeita. Então, se eu colocar aqui agora 18, perceba que ele vai preencher uma área. Se eu colocar aqui 36, duas áreas, e assim por diante até o 1800 preencher totalmente a minha área. Dessa forma, vocês aprenderam a montar no Excel um gráfico de ocupação logística que serve muito bem para representar essa ocupação em forma de percentual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conseguido entender a lógica e qualquer coisa deixe nos comentários aí a sua percepção sobre esse gráfico. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostou, clique em gostei aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e ajudar também outras pessoas a aprender essa técnica. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!